Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo que vamos gravar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas importantes, como boas práticas, alguns princípios de Solid que você pode estar aplicando aí na sua aplicação Laravel. Vou te mostrar um CRUD que nós já estamos trabalhando aqui há algumas semanas e acho bem interessante a gente partir dele. Aqui no Laravel, a gente pode dar uma olhada justamente aqui no controlador. Vamos começar método a método, viu? Primeiro, aqui no controlador de Customer, nós usamos um recurso importante que é de injeção de dependência. Então, ao invés da gente, por exemplo, aqui no método index, da gente estar listando todos os clientes, por exemplo, a gente declarar aqui customer recebe new customer. A gente vai usar dessa forma aqui, então a gente vai injetar a dependência diretamente no construtor. Então toda vez que a gente usar esse controlador, ele vai injetar essa classe, tá vendo? Para a gente persistir nossos métodos dentro dessa própria classe, desse controlador, né? Então ficaria assim, ó, construtor, a gente trabalha aqui com um customer que está na pasta models, tá aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele. E aqui eu crio uma variável, aqui é o parâmetro, e aqui eu crio uma variável local, customer, tá vendo? Acesso ela aqui, ó, this customer, e eu atribuo ela com o que está vindo no parâmetro. Então beleza, já está injetado a dependência, a gente pode usar esse carinha aqui para o que a gente for fazer. Exemplo aqui no index, ó. Então aqui eu declarei uma variável customer para trazer todos os customers, e aqui eu já achei ela, tá vendo? Acessando o método all, fazendo já um acesso ao banco de dados ordenando pelo nome. E aqui a gente já retorna para o view, né? É uma boa prática a gente tirar aqui, ó, antes a gente usava o compact, né? O compact foi desativado nas versões anteriores do Laravel, né? Então é legal a gente passa aqui, ó, view, ela aceita dois parâmetros, né? Que primeiro é onde vai ser a visão e um array, né? Com todos os dados de parâmetros que você vai usar nessa view. Então tá aqui, ó, customer e customers, é que eu estou recebendo aqui em cima. Aqui você pode colocar o nome que você quiser para persistir na sua view, tá? Vamos aqui no nosso modelo. Então aqui o Laravel, geralmente o padrão, ele coloca tudo dentro da pasta app, né? Então eu criei uma pasta chamada models, né? Então ficou bem organizado. Vou criar a pasta models e aqui dentro eu troco tudo para cá, jogo tudo para cá, ó. E se a gente der uma olhada, tem que alterar o namespace, tá vendo? Porque o padrão é app só. Aí você coloca um /modules ou o nome da pasta que você quiser. É muito legal você fazer isso aqui também, que ajuda a organizar, dependendo do tamanho, né, a quantidade de classes, né, que você tem na sua aplicação. Fica bem legal você fazer esse esquema aqui, que ele fica mais organizado. Então tá aqui usando factory, né? A gente não está usando factory. Esse método aqui, o public fillable, ele é importante a gente colocar na documentação do Laravel. Vou deixar aqui o link na descrição também para você dar uma olhada. Fala como é que por que a gente tem que usar isso. Por quê? Quando você vai incluir os dados em massa, a gente vai dar uma olhada nos controladores, você precisa ter esses parâmetros, senão quando você for informar, por exemplo, for autorizar os dados ou você salvar todos os dados, ele vai salvar como vazio, ele não vai entender esses nomes. Então, por exemplo, você recebeu dentro do seu input, name, lá da sua visão, e você quer passar esse name para o seu banco de dados, se tiver com esse nome certinho lá no seu input, você não precisa falar que o input que está vindo do seu formulário é exatamente o nome da sua coluna do banco de dados. A gente vai ver isso mais à frente. Então vamos voltar aqui no nosso controlador. Nós temos aqui o create. Então aqui ele retorna uma view. Vamos mostrar aqui. Então essa view aqui tá aqui, tá vendo? Vamos criá-la aqui. Uma pessoa nova. Vou copiar aqui o nome.
pegar aqui o e-mail. E o CPF. Tá aqui. Beleza, então quando nós fizermos aqui o enviar, ele vai cair exatamente no método chamado store, tá vendo? Ele vai cair aqui, ó. Antes da gente continuar o método store, vamos dar uma olhada lá no nosso formulário. O que ele vai fazer pra gente? Vamos abrir aqui, ó, nas nossas views, ó, Customer Create, beleza? Então tá aqui, ó. Aqui eu uso um layout, né? Fiz a implementação dele. Então aqui nós temos o importante, o formulário. Então a gente declara a nossa ação. Então é uma boa prática você trabalhar com, em vez de você passar a rota assim, ó, barra customer, barra store, funciona também. Mas o ideal é que você trabalhe com os nomes. Por quê? Porque esses nomes, eles estão relacionados a uma URL. Então pode ser que você precise alterar a URL, né? Em algum momento lá nas suas rotas. A gente pode abrir aqui nosso arquivo de rotas também, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui nosso web. Então tá aqui, ó, nosso arquivo de rotas, tá vendo? Então aqui tem todas as rotas do nosso customer, né? Aqui ele tá usando resource. Resource, ele é uma forma de você declarar todos esses, como padrão, todos esses métodos aqui, edit, update, ele já cria tudo automaticamente para você, né? É bem legal. Você pode estar passando um parâmetro lá quando você for criar o seu controlador, traça o resource para poder criar aí o seu controlador automaticamente. Então, voltando aqui, ó, passei a rota, o método é post, e aqui embaixo eu uso duas marcações do Blade. Para mim é impor, que o método vai ser post mesmo, e aqui o CSRF token, tá, da nossa aplicação, que é uma questão de segurança. E aqui embaixo começa a vir aqui os nossos campos, ó. Então o nosso input name, tá? Então o que ele vai fazer? Quando eu submeter esse formulário, foi o que eu falei antes. Quando eu submeter esse formulário, ele vai pegar essa coluna name e vai verificar com o que eu passei lá no fillable. Se for igual, ele entende já automaticamente que essa é a coluna name do nosso banco de dados, né? A gente vai ir no método de store, daqui a pouco eu vou mostrar isso. E aqui já vem a questão da validação, né? Pode dar uma olhada aqui no form. Se tiver alguma coisa inválida para esse campo, ele já retorna um erro, tudo. Aqui embaixo, né? E aqui eu faço a mesma coisa, e-mail, CPF. É os mesmos nomes que eu tenho lá no meu banco de dados. E aqui o button, type submit, para ele submeter esse formulário. Então, vamos submeter o formulário lá na nossa página. Vamos enviar. Então vamos ver o que ele vai fazer. Olha, ele criou, né, mais um registro, tá aqui, o Ian, é o número 4, ok? E ele me deu a mensagem. Vamos voltar lá no nosso controlador. Vamos dar uma olhada aqui no nosso método store. Então o que o store está fazendo? Aqui ele passa um tipo request. Então vai ser um form request, ele vai acessar. Vou entrar nesse form de request aqui, ó. Dentro de request, customer request. Então ele vai fazer as regras de validação, né? Que a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, sobre o nosso customer, tá? Então ele vai validar o customer. Se der tudo certo, ele vai entrar aqui nesse nosso método store. Então ele vai tentar. Uma boa prática é você usar o try catch para você recuperar alguma coisa, se der alguma coisa errada, ou se você tiver alguma exceção, ou você quiser capturar eventos, né? É bem interessante. Sempre está trabalhando com o try catch dentro do seu controlador. Então ele vai tentar. Vamos tentar. Recuperei aqui a nossa variável local, this customer. Então olha que interessante, ó. Você passa aqui um método chamado create e já traz o seu request com todos os campos que você acabou de incluir. Se a gente vir aqui, ó, vamos fazer uma coisa aqui para a gente poder rastrear esse código. Vou colocar um DD aqui para a gente estar lendo quais são os dados que vai chegar na nossa tela. Vou voltar lá na nossa aplicação.
for clicar no voltar aqui, ele vai carregar o formulário anterior, tá vendo? Vou clicar em enviar para você ver, ó. Opa, pera aí que esse CPF já está sendo usado, vamos criar um novo aqui. Beleza, vamos só trocar aqui o CPF. Provavelmente o e-mail vai dar errado também, a gente troca aqui. Aí, ó, beleza, ó. Então, ele fala que é push, né? Que foi aquela marcação Blade que a gente colocou, method push. Ele coloca isso. Aqui o CSRF token, para segurança da aplicação. E os nossos campos, ó, nome, e-mail e CPF, tá? Então, ele chega assim dentro do nosso controlador. Então, em vez da gente pegar e fazer assim, dessa forma, $this customer na posição CPF, recebe, $request, CPF, né? Você poderia muito bem fazer isso, né? Dar um $this customer aqui. Pode fazer isso também. Para todos os campos você faz isso, nome, e-mail, CPF e salva, entendeu? Isso aqui você não precisa fazer. Então, imagine se você tiver um modelo de, sei lá, 30 campos, você precisa armazenar 30, 40 campos, né, colunas do seu banco de dados. Isso aqui vai ficar enorme, isso aqui vai ficar muito grande, né? Então a ideia é que os nossos controladores sejam o mais enxuto possível, né? Eles façam exatamente o que tem que ser feito, né? Eles têm que integrar com toda a nossa regra de negócio, o nosso modelo e acabou. Ele não precisa ficar tão grande aqui, né? Então o Laravel ele vem para poder facilitar bastante para a gente, né? Essa questão aqui de você salvar tudo. Então só você deixar o seu input exatamente com o mesmo nome da sua coluna no banco de dados. Eu posso até mostrar aqui, ó, as nossas migrations, ó. Se você deixar exatamente o nome da sua coluna no banco de dados, ó, name, e-mail, CPF e o nome do input, e lá no modelo você criar o fillable com esses nomes, pronto, já tá legal. Você pode usar daquela forma o seu controlador e funciona muito bem, tá? Então beleza, aí depois que ele inclui no banco de dados, se ele der algum erro, ele vai cair aqui no cat, porque esse bloco aqui ele está capturando os eventos. Então, se o nosso banco de dados retornar e dizer que isso aqui deu errado, ele vai jogar aqui no nosso cat. Então, ele vai retornar uma mensagem já traduzida para a gente, né, que a gente deu uma olhada. Aqui, ó, estou capturando a exceção, né? Aqui o E é a variável local e aqui eu capturo a exceção, ó, exatamente o erro que aconteceu. Ó. Então, ele vai falar que não foi possível criar esse cliente por algum motivo. A gente pode até colocar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um S aqui só para forçar esse erro. É bem legal, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Já está aqui, beleza. Ó, vou submeter o formulário e vai me retornar um erro, ó. Ó, ocorreu um erro em tentar incluir. Tente novamente. Aí ele me deu essa mensagem porque eu forcei o erro, né? Não existe essa variável customers com um S dentro do controlador, né? Então bem legal, né? A gente consegue... Aqui fica bem aberto, sabe? Você pode simplesmente retornar essa mensagem. Antes de retornar a mensagem, você pode criar uma tabela de logs onde você armazena exatamente o que está acontecendo, né? Qual a data que aconteceu, qual o usuário que fez essa implementação, né? Por que deu esse erro, né? Você pode salvar quais são os campos que foi tentado ali fazer a inclusão. Então, é bem interessante, é uma boa prática usar o try-catch dentro dos seus controladores. Beleza? Bom, continuando aqui o nosso CRUD, a gente pode dar uma olhada dentro do nosso edit. Tá vendo aqui, ó? Então, o edit seria essa tela aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar esse aqui e editar. Ó. Então lá no nosso index, vamos lá no nosso arquivo index nossa tela do Blade. Ó. Então eu aqui no index, ó, eu tenho um botão, tá? Eu imprimo isso aqui com for each, usando colunas de uma tabela, tá? Então aqui nós temos a rota, tá vendo? Edit, e eu passo
o item ID referente a essa linha, né? Então, outra coisa que a gente estava usando lá atrás, eu estou usando aqui também, eu uso na aplicação toda assim, né? Então, nas nossas rotas, se a gente dá uma olhada lá, no arquivo de rotas, a gente pode ver que ele precisa desse ID. Então, a gente passa o ID, beleza? E a gente consegue recuperar ele lá, ó. Então, tá aqui, ó. Ele chegou na rota edit. Então, vamos ver no nosso controlador o que a rota edit faz. Tá aqui, ó, rota edit. Então ele vai pegar, vai declarar a variável customer, que é um só. A gente vai acessar nosso atributo local, faz ou fail. Isso aqui é muito legal, porque em vez de você implementar um try-catch, verificar se existe ou não aquele registro, o Laravel já resolve isso pra gente. Então ele procura o find. Se ele encontrar, ele vai retornar e atribuir na variável. Se não, ele vai retornar um erro 404 dizendo que não foi encontrado, né? Eu implementei aqui embaixo um código que automaticamente o Laravel já retorna esses erros para a gente. Eu coloquei aqui uma interface do Admin LTE, que é um framework HTML e CSS para a gente poder desenvolver páginas de dashboard, né? Vou deixar o link aí embaixo também para você dar uma olhada. Quer ver aqui, ó? Na documentação do Laravel ele diz, se você criar dentro do views, uma parte chamada erros, o Laravel e os nomes certinho, tá vendo? Ó, 404, 401, 429. Tem um comando que você pode publicar esses erros, né? Ele já traz um erro padrão para você se você não tiver, ó. Vou colocar aqui, ó, só uma coisa na frente, para ele não entrar aqui, tá? Senão ele vai cair dentro desse nosso arquivo. Então eu vou forçar a trazer esse 404. Então vou colocar um ID aqui, que não existe, vai. Vou colocar o 10, por exemplo. Então ele vai retornar uma mensagem 404, tá vendo? Então ele já traz isso para você automaticamente. Que ele vai cair naquela linha do find ou fail do nosso controlador edit. Então ele não vai conseguir encontrar esse usuário. Então ó, vamos retornar aqui, ó, o nosso nome. Vai ver que ele vai fazer essa página aqui, ó. Ele vai dar essa mensagem pra gente, ó. Vou voltar lá. Então se a gente dá uma olhada aqui, ó, ele já aparece pra gente, ó. Erro 404, né? Lembrando que essas mensagens elas estão traduzidas, elas estão num arquivo de tradução, né? Então implementa isso nas suas traduções. O código desse projeto está no GitHub, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada também. Então beleza, ó, é bem legal, né? Então você clica aqui, ele volta para a página anterior. Se você estiver numa rota, por exemplo, ele volta para a página anterior. Como o nosso antigo era edit, ele vai ficar no edit mesmo, né? Então é bem legal isso, né? Uma boa prática de você usar. Então tá aqui, ó. Aí se ele conseguir fazer o que eu disse, ele vai voltar e vai retornar uma view, né? A view edit, e vai passar um parâmetro customer. E a gente recupera os dados dele lá. Nome, CPF, tem o ID também para a gente salvar. A gente pode dar uma olhada, ó, aqui no nosso arquivo aqui de edição. Então esse aqui é o nosso formulário de edição, ó. É bem similar do create, né? Só que aqui a gente troca o route para update. A gente tem que passar um ID obrigatoriamente, porque nesse método resource update é necessário esse ID. Aqui você tem que colocar alguma coisa, eu sempre deixo o push mesmo, tá? Só que aqui embaixo a gente altera o método de você colocar put ou patch, né? Que é exatamente aqui o que a gente precisa. Eu não tinha mostrado antes, mas eu mostro agora. Beleza? Então é php artisan route list. Então aí vai aparecer todas as nossas rotas aqui, ó. Então aí todas aqui a gente falou, ó. Eu estou usando pelo nome, tá vendo? Index, Historic, Reach, a gente está vendo essa daqui, ó, Update, ó. Então a rota Update, ela necessariamente precisa de um parâmetro, tá vendo? Parâmetro Customer, então é o que a gente passou lá, o ID do Customer. E qual que é o método que ele aceita, ó? É um put ou patch. Então a gente pode colocar o put ou patch aqui, entendeu? Fica a sua escolha aí, ele aceita os dois. E aqui embaixo a gente tem que passar o ID, tá? Com escondido, a gente passa escondido, justamente para a gente persistir nas regras de validação, tá? Para verificar se não existe esse próprio mesmo ID cadastrado, né?
É importante você ter isso. Depois dá uma olhada no arquivo de validação também. E aqui são nossos valores, que o que vem lá do edit do nosso controlador, e-mail, CPF. Beleza? Então, quando eu submeter esse formulário, ele vai vir para o método update. Tá aqui, ó. Então, o método update ele é bem similar ao create, que está aqui em cima, o store, desculpa. Ele faz aqui o mesmo form request, só que aqui ele passa o request e o ID que vem pela rota, né? E aqui a gente faz a mesma coisa similar, ó. Eu não coloco isso dentro do try catch, porque senão ele vai me retornar o erro dentro da mensagem, lembra? Ele vai me retornar o erro dentro da mensagem. Eu quero que ele me retorne aquela página, dizendo que não foi encontrado. Então, se eu tentar atualizar algum cliente que não existe, eu vou simplesmente retornar um erro para ele. Então vai aparecer exatamente lá o 404 que a gente tinha visto, né? E aqui embaixo é um pouco diferente. Em vez de ele fazer o create aqui em cima, ele faz update. Então, o que eu faço? Eu acesso ele aqui, ó, primeiro. Se ele existir, eu atribuo aqui na variável. Aí aqui no $custom, quando eu passo o update, então ele entende que eu quero atualizar este registro. E aqui eu passo o que eu trouxe no meu formulário, né? Muito simples, muito enxuto o nosso controlador, né? Olha só como é que ele fica bem limpo, né? Dá para você. E aqui eu retorno uma mensagem de sucesso, né, para a nossa página index. Se der algum erro, eu jogo ele para a página anterior, retornando os campos que ele tinha preenchido e trazendo a mensagem. A gente pode fazer um teste também, ó. Vou colocar aqui exatamente o que a gente tinha colocado antes lá. Vamos fazer esse teste, ó. Então tá aqui, ó. Estamos na rota de edit, tá? Que eu vou tentar enviar aqui, ó. Me deu um erro, tá vendo? Não foi possível alterar os dados, tente novamente. Eu coloquei aquele negócio lá no nosso controlador, tá aqui, ó. E se der certo, beleza, ele me fala que os dados foram alterados com sucesso. Maravilha, né? Então, bem tranquilo também. E agora o nosso último método aqui é o destroy, que é o que faz a remoção do registro, tá? Na verdade, a gente está usando um recurso bem útil que não é de remoção total do banco de dados. Dependendo do projeto é necessário, e dependendo do projeto não pode ser usado, né? Porque precisa remover realmente todos os dados do cliente. Então, nós estamos usando aqui nesse projeto o soft delete, que é simplesmente ele coloca uma coluna dentro do nosso banco de dados dizendo se ele foi removido ou não. Se ele for removido, ele coloca um campo data para a gente. E toda a consulta que a gente faz do Eloquent aqui, por exemplo, esse do index, o método all, ele não retorna nenhum registro que tenha a coluna deleted at, né, que seria o registro que foi apagado. Só se a gente persistir isso aqui e dizer que a gente quer trazer os registros apagados, que seria, se eu não me engano, é o with trashed. Assim, ó. Se você coloca isso, ele traz todos os registros que foram apagados, entendeu? Mas voltando aqui no nosso método store, destroy, a gente faz a mesma coisa do update, do edit, né? Do update. Então aqui a gente verifica se ele existe, ó. Aqui, beleza? E a gente tenta apagar, ó. Try, beleza? Ele vai tentar fazer aqui, ó, delete. Isso aqui na verdade tem que ficar em cima. A gente errou aqui. Então ele vai tentar apagar, beleza? Se ele não conseguir apagar, ele vai retornar dizendo que não conseguiu apagar e por que deu erro. Mesma coisa aqui, você pode colocar um log, né? Você pode registrar o log, ele cai aqui dentro do que foi enviado, né? Alguma coisa, é muito útil também. E se der certo, ele vai retornar dizendo que foi excluído. Vamos lá para o nosso formulário nossa página de index, onde está essa ação de delete. Então depois do edit aqui, nós temos um formulário que ele cai exatamente no destroy, tá vendo? Customer, destroy, passo ID. Aqui eu coloquei algumas coisas justamente para ele ficar exatamente na mesma linha, assim, ó. Tá vendo? Então quando você vê, você acha que é um botão, né? Mas na verdade é um formulário. A gente usa aqui o display inline, tá vendo? E um onSubmit. Então ele vai retornar um JavaScript
perguntando se ele quer realmente remover. Então vamos clicar aqui, ó, remove. Aí, tá vendo? Confirma a remoção desse cliente. Se você clicar em OK, ele vai fazer todo aquele método lá de delete. Então, dados removidos com sucesso, tá aqui, ó. Beleza? Mas se simplesmente eu passar uma informação que não existe, um usuário que não existe. Vamos fazer um teste aqui no nosso index, por exemplo. Vamos tirar isso aqui, vamos colocar 2, por exemplo. 2 existe, né? Eu acho que existe. Vamos colocar 10, né? Voltando aqui, ó. Vamos tentar excluir de novo, ó. Ele vai tentar passar o 10, ó. Que ele vai falar, ó. Recurso não foi encontrado, tá vendo? Ó? Tentou passar o 10 aqui, que eu forcei lá na nossa página, né? Então eu vou voltar aqui, ó. Ele volta, beleza? Então é uma boa prática de você fazer aí nos seus controladores, né? Deixa eu retornar aqui para o nosso item ID. Então tá aqui, ó. Se ele não estiver usando o soft delete, ele vai realmente remover aquele registro do seu banco de dados, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para você hoje. Acho que são práticas bem legais que você pode estar aplicando aí no seu projeto, né? Nas coisas que você está fazendo. E agrega bastante, né, o seu desenvolvimento, fica bem mais limpo, né? Dá para ser entendido por qualquer um que for trabalhar contigo. Beleza? Um grande abraço aí. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe aquele like para ajudar e forçar. Um abraço.